Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. É impressionante como a corrupção e a malandragem correm o mundo do mesmo jeito como acontece no Brasil. Antes a gente pensava que esse era apenas um problema dos países de terceiro mundo, mas agora a gente está vendo que é em todo lugar. E graças ao presidente Donald Trump e a Elon Musk, a gente está vendo isso. E é claro que a reação iria ser imediata e com muita força. Ninguém quer perder a boquinha mansa dos recursos dos americanos. Querem criticar, mas perder o dinheirinho fácil ninguém quer. Ainda mais sabendo da possibilidade de todos serem punidos. Por isso começaram uma reação mentirosa e criminosa contra a administração Trump e Elon Musk. É o que nós vamos ver no programa de hoje, que também vai trazer a provocação do presidente Lula, a mais nova provocação dele ao presidente americano Donald Trump. Lula disse que o presidente americano tem que falar baixinho com ele. É o que nós vamos mostrar logo depois do recado de nosso apoiador. É importante o que ele tem a dizer. Preste bem atenção que eu já volto com as notícias. Até já. Graças a Deus e ao medicamento articular que hoje estou voltando à minha vida normal. Eu já não dormia mais de tantas dores, não conseguia mais fazer o meu serviço do dia a dia. E hoje já estou voltando à minha vida normal, às minhas atividades normal, já com ânimo para poder trabalhar. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez estar aqui para falar desse produto fenomenal, o Articular, que transforma vidas, e você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais uma pessoa, e eu tenho muita certeza no que eu estou falando, muitas pessoas que estão acompanhando agora, eu tenho certeza que muita gente vai mandar o seu depoimento também, você que está sofrendo com aquela dor do joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril, você que não consegue mais trabalhar. Gente, hoje o trabalhador, né, para poder conseguir viver com esses preços absurdos das coisas, a gente tem que trabalhar mais, tem que aumentar a carga horária, aumentar a produtividade, tem que se virar. O aposentado hoje não consegue viver em paz, né, dependente de um salário mínimo, que não vive, sobrevive, e aí tem que fazer bico. Mas aí é o que eu falo, aonde está a saúde? E a saúde? Tem gente que precisa trabalhar, tem vontade, tem trabalho, tem mão de obra, mas não tem saúde. E é nesse assunto que o Articular que ele entra, porque ele é um produto extremamente funcional, é o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor já na primeira semana de uso. Não é exagero, tá, gente? Primeira semana de uso, e isso acontece por conta da sua verdadeira fórmula. Uma fórmula única que reúne todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe ainda, gente, o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele transformou o mundo da ortopedia. Está no lugar da prótese. Hoje ninguém mais pensa em prótese, nem o ortopedista e nem o paciente. Por quê? A prótese, ela tem o risco de ser rejeitada. Tem o profissional, às vezes não está no melhor dia, e aí acontece o erro médico, a pessoa sofre pro resto da vida. E também tem o pós-operatório, né, gente? Para quem trabalha, então, não tem como ficar 3 meses de recuperação. Não dá. É por isso que eu falo, quem tem dor tem pressa. E quem tem dor hoje, muitas das vezes, por ter medo de passar por cirurgia, vive de remédio de farmácia. Compra um remédio aqui, outro remédio ali, e aí vai empurrando o problema com a barriga, porque o remédio, ele simplesmente tira sua dor momentaneamente. O efeito acaba, a dor volta de novo. E o Articular, que é diferente, ele é um produto que ele vai direto na raiz do problema. Ele tira o problema que está causando a sua dor. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com artrite, artrose, você que tem fibromialgia, dor generalizada, dor crônica, aquela dor que não passa de jeito nenhum. Já tomou de tudo, morfina, tramal, codeína, e mesmo assim a dor não passa. Vou falar uma coisa pra você, você vai tomar esse produto. Eu tenho certeza que na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E eu espero aqui o teu comentário, o seu feedback, o seu depoimento para nós colocarmos também no ar. Então, gente, se você tem dor, a oportunidade é agora. O carnaval acabou, né? O feriado acabou, já passou, e agora nós temos que trabalhar e voltar a realmente a produzir, né, com alta eficácia. E para produzir mais, é óbvio, tem que estar bem de saúde, tem que estar bem fisicamente, e para você estar bem, você precisa do Articular, que lembre-se, resultados a partir da primeira semana de uso. Mas para tudo isso acontecer, exige uma atitude, né? Não dá para querer resultados maiores e melhores fazendo a mesma coisa. Então eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão na sua vida e parar de sofrer com dor, parar de tomar remédio de farmácia. Ligue agora, peça o seu Articular, que tem um desconto especial hoje para os 3.000 primeiros telespectadores
que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, o maior desconto, tabela máxima hoje. Pega o seu telefone, ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. 0800 591 4391. O telefone tá bem aqui abaixo, tem também o WhatsApp, você pode adicionar no Zap, chamar a gente e você também vai ter o desconto. E lembre-se, atendimento humano, nada de inteligência artificial, atendimento humano, para você realmente ter o contato e ter o acompanhamento. Nós acompanhamos o seu tratamento para que você realmente tenha resultado e um resultado certo. Então, ligue e peça o seu Articular. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, de presente você ainda leva para casa 2 pomadas massageadoras, uma pomada maravilhosa para você usar de manhã e outra pomada para você usar de noite, para aumentar a eficácia, porque é tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. E ainda recebe de presente um massageador profissional, que é excelente para você usar no seu dia a dia. Dá para usar em casa, no carro e até no trabalho. Tudo isso eu te entrego agora, entrega super rápida e o pagamento só pro mês de abril. Então você recebe, usa, melhora, conta o seu depoimento e paga somente em abril. Ligue e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, e já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Oh boy, ele falou de novo. Dá para acreditar nisso? Toda vez que o presidente brasileiro fala livre ao microfone, ele diz besteira. O que ele espera com isso? Pois Lula acabou de cometer mais um deslize diplomático sério ao provocar o presidente americano Donald Trump. É aquela máxima: não interrompa seu inimigo enquanto ele estiver errando. Será que ninguém avisou o presidente que, se ele tocasse nesse assunto, iria piorar as relações que já estão deterioradas? Parece que não. Lula demonstra insanidade ou excesso de confiança, como aquele irmãozinho, aquele irmão menor, que provoca briga na rua, acreditando na proteção do irmão maior. Veja o que ele disse hoje em Betim, município de Minas Gerais, para a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Produtos de Mobilidade Híbrida Flex, da Stellantis. Veja. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. Caramba! Você prestou atenção na reação das pessoas que estavam ali na plateia? Até eles sabem que o presidente falou besteira e que vai dar ruim. Esse presidente acha que está em um palanque de campanha. Acha que ninguém mais vê ou checa o que ele anda dizendo. Que absurdo! Foi mais um tremendo erro diplomático, terrível, que só vai piorar a situação para ele e para o judiciário, que anda ruim das pernas também com essa nova administração americana. Não vai acabar bem essa história, pode ter certeza disso. E o próprio governo é o responsável pelo seu próprio destino. E veja como são as coisas, hein? Alguns sites de notícias do Brasil, mais voltados para a ideologia de esquerda, divulgaram nesta terça-feira o resultado de uma pesquisa que mais se parece aos dados do IBGE duvidoso. Foram dados do jornalista estatístico americano Nate Silver. E segundo informações dos sites brasileiros, o levantamento dele apontou que o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou abaixo da desaprovação pela primeira vez desde que ele iniciou o mandato no dia 20 de janeiro. Aonde que isso é verdade? Imagina! O cara está mostrando as irregularidades cometidas pela esquerda no mundo inteiro, a roubalheira e a corrupção, que foi com gente, inclusive, na Seguridade Social com mais de 300 anos de idade, usufruindo irregularmente dos recursos do pagador de impostos, como se fosse o INSS brasileiro, e as pessoas ainda vão achar ruim? Como? O cara está revelando tudo isso e as pessoas vão desaprovar o que ele está fazendo? Claro que não. Não é verdade. As pessoas estão muito agradecidas e justificadas pelo governante que escolheram.
O jornalista diz que o levantamento feito por ele resume informações de mais de 200 pesquisas realizadas desde o dia 20 de janeiro por empresas privadas. E, de acordo com a metodologia utilizada pelo estatístico, a aprovação de Trump está em 47,9%, enquanto 48,1% dos entrevistados desaprovam o governo. Aí nós vamos saber agora quem é esse Nate Silver, jornalista que fez a pesquisa e que está sendo usada por muitos da esquerda, principalmente no Brasil, para denegrir as ações de Trump, dizendo tipo, olha, está vendo aí o que Trump está fazendo? Não é legal e está causando a queda da popularidade dele. Mentira. Mentira descarada. Nate Silver é um estatístico, jornalista e analista de dados americanos, conhecido principalmente por seu site de análise política e estatística chamado 538, que tenta adotar uma abordagem baseada em dados, mas frequentemente é associado a um viés progressista ou de centro-esquerda, pois muitos de seus conteúdos são alinhados a análises feitas por veículos como The New York Times e The Washington Post, que geralmente têm uma perspectiva mais liberal. Em anos recentes, ele foi criticado por conservadores por previsões que favoreceram candidatos democratas. As coberturas e análises do site dele são sempre vistas como inclinadas para o campo progressista, ou seja, o contra é contra a política conservadora de Donald Trump. Isso te faz lembrar algum órgão do governo brasileiro quando o assunto é estatística? É claro que haveria uma reação. O mundo corrupto e criminoso está com medo das ações do governo Trump e vai fazer de tudo para combater as decisões dele e do braço direito Elon Musk. Mas não vai ter grandes sucessos, não vai. Nesta segunda-feira, você deve ter notado uma certa dificuldade para acessar o X, a plataforma. Estava com atraso para conectar as contas e Elon Musk afirmou que a instabilidade da plataforma foi causada por um ataque cibernético massivo. Aconteceu no mundo inteiro, principalmente na Europa, onde Musk tem enfrentado a maior dificuldade para estabelecer a liberdade de expressão e de informação. A Europa tem oferecido resistência, uma resistência terrível, porque gosta da ideia de manter o povo sob controle. Manter o povo sob controle. O curioso é que passou pela repressão da Primeira e da Segunda Grande Guerra também e não aprendeu nada. Quer fazer exatamente o que sofreu. Elon Musk disse o seguinte a respeito do ataque, abre aspas, somos atacados todos os dias, mas este foi feito com muitos recursos, ou um grupo grande e coordenado ou um país está envolvido, fecha aspas. O que foi interessante neste episódio é que a cada ataque os engenheiros de software da plataforma ficam mais fortes, mais capacitados para uma guerra cibernética. E Musk sabe muito bem conduzir essa situação de ameaças e ofensivas. O cara está na vanguarda da tecnologia. Alguém tem alguma dúvida disso? Os que trabalham para ele, entre outros, são engenheiros do MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, a maior e mais respeitada universidade de tecnologia do mundo. E Musk já sabe de onde teria saído os primeiros ataques. De um país europeu, que ele preferiu ainda não revelar. Ou seja, o elemento surpresa mudou de lado agora. E Donald Trump resolveu entrar no jogo e declarou que vai comprar um carro da Tesla. E o motivo? Demonstrar apoio a Elon Musk, que, segundo ele, está sendo alvo de uma esquerda radical que tenta boicotar a empresa. O presidente fez um anúncio na rede Truth Social, elogiando Musk como um verdadeiro americano e reforçando que o empresário está arriscando tudo pelo país. A Tesla, por sua vez, não vive seus melhores dias, pelo menos por enquanto.
As ações da montadora despencaram mais de 15% na última semana, refletindo preocupações econômicas e políticas comerciais nos Estados Unidos. Mas Trump, sempre estratégico, decidiu dar uma mãozinha, uma força ao empresário que vem se aproximando cada vez mais do campo conservador e fazendo críticas abertas ao governo de Joe Biden. Ainda não se sabe se Elon Musk vai retribuir o gesto ou se a Tesla realmente ganhou um novo cliente ilustre. Mas uma coisa é certa, quando Donald Trump entra numa briga ou numa conversa como essa, o assunto nunca passa despercebido. E daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos bem interessantes também. Mas antes, se liga aí no recado do nosso apoiador que volta com a Alessandra. Fala aí, Alessandra. Oi, Paulo, tudo bem, meu amigo? É um prazer enorme estar aqui com você hoje para falar de um assunto que é tão importante, né? Então, você que está aí acompanhando a gente agora e sente que a sua energia e potência já não são mais as mesmas, isso é mais comum do que parece, viu, gente? Ou se você sente que a sua disposição já não é como antes, não ignore esses sinais. Imagina só comigo, um suplemento capaz de elevar a sua energia, melhorar o seu desempenho físico e mental e ainda proporcionar benefícios para a saúde masculina. Então, se você é um homem que busca mesmo mais energia, mais qualidade de vida, seja para encarar uma rotina intensa de trabalho, melhorar a sua performance no relacionamento ou manter o vigor em todas as áreas da sua vida, ou você, mulher também, que está acompanhando a gente agora e quer ajudar o seu parceiro, quer ajudar o seu marido a ter mais disposição, voltar àquele fogo da paixão, presta atenção nesse recado. Ele foi desenvolvido para o homem que precisa de mais energia mesmo, mais foco, mais vitalidade, para encarar os desafios do dia a dia com força total, seja no trabalho, na academia ou na vida pessoal. Você que quer dar sempre o seu melhor, o Hipervigor foi feito para você. Ele é um suplemento ideal para quem busca mais energia, mais resistência, mais disposição. Ele tem uma fórmula natural cientificamente comprovada para elevar o seu desempenho. Então ele foi criado para homens que querem viver com mais intensidade, garantindo mais vigor, mais foco em todas as áreas da vida. E é um produto formulado com ingredientes naturais, cientificamente comprovados para oferecer mais disposição e vigor para você. Então, só para vocês entenderem, a fórmula dele combina ativos poderosos como niacina, arginina, taurina, cafeína, fenogrego e licopeno, que juntos promovem mais energia, mais resistência física, aumento do metabolismo e, assim, aumento da circulação sanguínea, desempenho mental e foco, estímulo cognitivo para mais concentração para o dia a dia, apoio à saúde masculina também, porque ajuda na regulação hormonal e melhora a vitalidade, além da recuperação muscular e também queima de gordura. Ele é maravilhoso, gente. Tem ação antioxidante, proteção cardiovascular, combate os radicais livres. Olha, eu ficaria aqui com uma lista de benefícios do Hipervigor. E por que escolher ele? Porque ele é um suplemento natural, seguro e eficaz, e é desenvolvido para homens que desejam mais potência mesmo, mais qualidade de vida. E com a garantia Golden Flora, né, gente? Aí você tem um produto confiável e inovador. Então, chegou a hora de elevar a sua energia para outro nível com mais intensidade, porque você merece. Então, liga agora no 0800 672 7270, porque tem promoção, hein, Paulo? Tá preparado? 50% de desconto e as 100 primeiras ligações levam de brinde uma pomada para apimentar ainda mais a sua relação. Ligou agora no 0800, garantiu seu Hipervigor com 50% de desconto, a pomada é presente especial para as 100 primeiras. Então corre para o 0800 porque Hipervigor 2.0 é a potência que faz a diferença. Mas tem que ligar, né, Paulo? É isso aí, Alessandra. A turma vai ligar. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Você deve ter visto que essa semana a defesa de um dos acusados da tentativa de golpe de Estado, que nunca aconteceu, apresentou uma estratégia bem interessante para inocentar o cliente. O tenente-coronel do Exército, Rodrigo Bezerra de Azevedo, integrante do grupo conhecido como Kids Pretos,
arrolou como testemunhas em seu processo o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o então ministro da Justiça, hoje um dos integrantes do Supremo, Flávio Dino. Foi realmente uma manobra brilhante, porque os arrolados não poderão dizer que são impedidos de integrar o processo como testemunhas e terão de comparecer para depor. Claro que eles podem se recusar, se esquivar, porque eles podem tudo. Mas com que argumento? Seja qual for, poderá ser usado contra eles mesmos, por já serem parte do processo. Os nomes deles estão mais do que envolvidos. O do ministro relator, pior ainda. Ele aparece como vítima, investigador, procurador, juiz do caso, o cara que faz o cafezinho, a limpeza, tudo. Como isso pode ser? Então é o mesmo entendimento. Ele pode ser arrolado como testemunha também. Ele e os outros. Se podem ser juízes do caso, podem ser testemunhas também. Qual é o problema? Essa questão vai circular o mundo inteiro, com toda certeza, e fortalecer a tese que destrói os argumentos dos ministros do STF, de que eles não estariam em uma perseguição política e coisa e tal. Destrói e fica ruim de verdade para eles. Sendo assim, a melhor forma de se costurar o que já está bem rasgado seria construir uma saída honrosa que poderia vir da própria PGR. Uma dessas saídas, já que ela mesma, a PGR, fez besteira ao denunciar os 32 suspeitos de organização criminosa em uma peça que deixou muitos furos de construção, segundo os especialistas. E o procurador-geral Paulo Gonet dá sinais de estar ajudando a gerenciar esta crise, que tem tudo para não acabar bem para essas autoridades, se não forem habilidosas e entenderem o momento. Ele se manifestou a favor da revogação das medidas cautelares impostas ao ex-assessor de Jair Bolsonaro, Técio Arnoux, e ao advogado Amaury Feres Saad, apontado como suposto autor da chamada Minuta do Golpe. Ou seja, essa história já não pega mais ninguém, uma narrativa que não se sustenta mais. Melhor olhar para frente e entender que largar a mão do governo é o melhor a se fazer agora. Em seu parecer, Gonet argumentou que, como o assessor Técio e o advogado Amaury não foram denunciados, os materiais apreendidos já não têm mais relevância para o processo, justificando a devolução dos bens e o fim de todas as restrições. Em outras épocas, isso jamais seria possível. Outro sinal de engenharia que está sendo usada para amenizar os prejuízos é o fato da PGR ter ignorado o prazo dado pelo STF para se pronunciar sobre o pedido de suspensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Lembra disso? O ministro relator havia dado 5 dias para a Procuradoria se pronunciar, mas Gonet indicou a pessoas bem próximas dele que não pretende cumprir esse prazo, argumentando que está priorizando outros casos considerados urgentes, inclusive processos não penais. O procurador-geral avalia que, no caso de Eduardo Bolsonaro, o prazo fixado seria impróprio, um termo jurídico usado para indicar que o descumprimento não gera consequências para o andamento do processo. Claro, um caso de relampejo de consciência, como seria suspender o visto de um deputado neste momento de crise aguda com o governo americano, sendo que o presidente dos Estados Unidos disse em alto e bom som que Eduardo Bolsonaro é amigo pessoal dele. Claro que as consequências não seriam nada boas, principalmente para o ministro relator, que está suspenso apenas por um fio na questão da lei Magnitsky. O deputado não vai ter o passaporte suspenso, pode ter certeza disso. E as coisas vão seguir o rito normal, até quando chegar a hora de se olhar para as autoridades envolvidas. Essa hora vai chegar depois de questões emergenciais serem resolvidas primeiro.
Enquanto isso, a direita se organiza para a manifestação do dia 16 de março em Copacabana, no Rio de Janeiro. Será a maior e mais esperada manifestação até agora vista. E o que se pede é, principalmente, a anistia dos condenados pelo dia 8 de janeiro, os já condenados. Veja a mensagem que o ex-presidente Bolsonaro gravou e está distribuindo pelas mídias sociais. Veja. Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem estará organizando esse momento. Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. Pronto, é isso aí. A pauta ainda pede a retirada do presidente Lula em 2026. Veja que ninguém está pedindo o impeachment dele agora. O que se pede é a consciência do eleitorado para enxergar o que está sendo feito e a necessidade de mudanças em 2026. Foi uma estratégia, sem dúvida alguma, extraordinária. Pois vamos falar agora um pouco mais sobre esse assunto com o nosso analista, professor Alfredo Bessoff. Olá, Alfredo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O que você achou do chamamento, para essa manifestação do dia 16 de março próximo, que vai ser no domingo, né? Seja bem-vindo. Salve, salve, Paulo. Eu fiquei acompanhando aqui o Mundial Telenotícias e digo para você, nós temos um cardápio assustador em relação ao Brasil. Eu sei que o tema o foco é dia 16, Paulo, mas eu creio que o Lula, quando ele fala o que ele anda falando contra o Trump, ele só pode estar apostando na sua própria irrelevância. A visão que eu tenho, Paulo, clara, é que o Lula, de repente, eu posso falar qualquer coisa porque o Trump não vai me levar a sério, mesmo o Trump sabe que eu sou um imbecil. Então, olha, quando eu vi a manifestação e li a manifestação do Lula aqui nos jornais e tudo mais, é de uma leviandade sem tamanho, Paulo. Se o cara está esperando que alguém vá no socorro dele, eu penso que ele está perdendo um tempo precioso. Vale-se da irrelevância, mas coloca o Brasil na posição de vidraça. Sobre 16 de março, nós teremos manifestações antes, no dia 15, em outros países, inclusive na Europa, vários países, nos Estados Unidos, em vários lugares. Eu penso que é muito importante nós lutarmos por anistia. Nós estamos numa fase muito cruel da nossa vida política nacional. Nós precisamos entender, Paulo, que a anistia é o único caminho para a pacificação do nosso país. Nós queremos pacificar o país. Nós queremos de volta o nosso direito de ir e vir. Nós queremos de novo o direito de manifestar o nosso amor e o nosso agrado por uma determinada ideia, por um determinado conceito de vida, e não queremos ser obrigados a ter medo de nos manifestarmos sobre esse direito de criticar quem quer nos destruir. Não há nisso, nunca houve, jamais aconteceu qualquer tentativa ou ideia de golpe. Paulo, eu posso falar com toda tranquilidade, eu não estive no dia 8, porque eu tinha um outro tipo de consciência que aquilo ali era uma armadilha. Aquela armadilha foi cuidadosamente armada. Sabe aquela musiquinha de uma dupla sertaneja que dizia armei uma arapuca na beira da estrada? Foi feito um arapuca, armaram uma arapuca. E diante dos quartéis nunca houve essa ideia de golpe. Nunca. Olha, o povo brasileiro é um cidadão, quem ia nessas manifestações era o cidadão, era a dona de casa, era o religioso que tinha verdadeiramente a esperança de continuar vivendo num país livre.
essa história de golpista, essa história de quebradeira, nós temos que vencer essa etapa. E só tem um meio, Paulo, de nós podermos vencer esse discurso que eu digo até certo ponto doentio. Esse é o papel da anistia. O papel da anistia é pacificar o país. Nós não podemos continuar alimentando o ódio. Eu sei que para a esquerda, eu sei que para o Lula ele precisa do ódio, ele precisa do enfrentamento, ele precisa do confronto, ele precisa do medo. Mas, pessoal, o país não pode ficar refém dos ódios, dos rancores, das frustrações e do sentido de vingança, que me parece ser o que move o Lula e a esquerda de um modo geral, não apenas no Brasil. Agora há pouco você, no programa aqui, você falou bem a situação do Trump, do Musk. Os milionários da esquerda norte-americana estão pagando baderneiros para quebrarem lojas da Tesla. Estão pagando baderneiros para quebrar as torres ou as colunas de abastecimento dos carros. Então, Paulo, nós estamos vivendo uma situação verdadeiramente preocupante e o único meio, a única ferramenta, o único mecanismo que nós temos para pacificar esse país com vistas ao futuro, com vistas à volta do campo conservador ao poder em 26, o único caminho é a anistia. E o pontapé será dado no domingo. Acredite, Paulo, eu conversei hoje durante o dia com pessoas do campo da esquerda, eles temem. Eles verdadeiramente temem o impacto dessa manifestação e dessa mobilização e da movimentação no Rio de Janeiro. Há um temor, Paulo, por parte da esquerda, que se o povo voltar, como é previsto, mais de 1 milhão de pessoas, a coisa pode degringolar para o lado do Lula e do PT. Então, mesmo que fosse uma só pessoa, Paulo, por si só, já valeria a pena ir para as ruas, porque nós precisamos estar unidos. E como o Bolsonaro bem enfatizou, esse é um pedido para as pessoas de todo o Brasil. Se você não puder ir para Copacabana, os meus amigos, por exemplo, lá de Candelária, vão lá, vão 10, 15 ou 20 pessoas e vão fazer uma manifestação na Praça da Cidade. Vão manifestar por anistia e pela liberdade aos brasileiros. Hoje, o Mundial Telenotícias, a edição de hoje, está recheada com imbecilidade e estupidez esquerdista, mas nós temos que trazer a esperança, a convicção e a certeza de que nós estamos do lado certo da história, Paulo. Nós queremos o melhor para o Brasil. Nada me move a não ser o amor pelo Brasil, o desejo de que as pessoas possam voltar. O mundo sabe que o Brasil vive uma situação de arbítrio, Paulo. Tem episódios no mundo todo. Hoje, com a rede mundial de computadores, com a instantaneidade da internet, não pensem vocês que existam pessoas que desconhecem a verdadeira situação de opressão em que vive o povo brasileiro e de perseguição contra o pensamento de quem não reza pela mesma cartilha. Alfredo, você viu que nessa semana o presidente Lula está passeando por Minas Gerais, né? Ele esteve lá em Varginha, agora esteve em Betim, mas a questão é bem interessante que quando ele baixou em Varginha, não tinha ninguém, filho. Não tinha ninguém, só polícia militar e bombeiro ali. Não aparecia ninguém, aparecia um gato pingado lá e coisa e tal. Você lembra antigamente quando um presidente da República descia num município, né, no interior, tinha até banda de música, faziam uma fanfarra. Hoje, nada disso acontece, não aconteceu. E agora, imagine se numa manifestação dessa, em Copacabana, se atinge 1 milhão de pessoas. Uou! Vai ser ruim demais.
Vai ser ruim demais. Fica muito claro para todo o mundo, não só para o Brasil, mas sim para todo o planeta, que o povo brasileiro não quer, na sua grande maioria, o governo que está aí. Não quer a permanência do governo que está aí. E em qualquer outro lugar do mundo, como aconteceu na Espanha, do Pedro Sánchez, quando ele sentiu que estava ruim para ele, resolveu convocar uma eleição. E realmente se constatou que estava ruim. E agora Pedro Sánchez já admite a possibilidade de deixar o governo da Espanha, deixar de ser o primeiro-ministro da Espanha. Então, quando esse tipo de coisa acontece, né, no Brasil, era hora dos caras se mancarem, né, se tivessem com ideais sinceros, né, honestos e voltados realmente para a vontade do povo brasileiro. Mas como isso não acontece, os caras querem ficar. E o objetivo dessa manifestação é justamente de chamar para 2026 a consciência do povo brasileiro. Isso é interessante. Ou seja, não se fala nada de impeachment agora, que já está aí chegando na reta final do mandato, para não prejudicar ainda mais a situação do Brasil. Imagine a situação como ficaria você agora, né, travar um impeachment na saída, né, de um governo agora. Bagunça tudo. Realmente isso acontece. A economia que já está destruída vai definitivamente para o saco. E também é interessante você esperar até 2026, no final do mandato, porque o governo, a cada passo que dá, erra e se derrete cada vez mais, como esse anúncio do presidente hoje provocando o presidente americano. Onde é que já se viu isso? Qual a razão de tocar nesse assunto? Por que não ficar calado e seguir a linha que tem que seguir, de focar ali nas premissas do governo da agora para frente? Porque isso só demonstra que não tem premissa alguma, Alfredo. Demonstra que o governo não tem planejamento algum e por isso tem que ficar falando de Bolsonaro o tempo todo, de mentira, de mentira, de mentira. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber se houve mentira agora, se não houve mentira, se o ex-presidente está falando que nem os direitos políticos têm mais. Por que o governo não foca naquilo que tem que focar? A inflação está estourando, está acima de 5%. A taxa Selic subindo de novo. Sabe, não existe a menor perspectiva de melhora da economia. Aí fala-se no crescimento do PIB. Alfredo, você sabe que um vendedor de água no sinal que está desempregado, passando necessidade, se vende aquela água no sinal, aquilo já entra na contagem do PIB. Então não é motivo para se comemorar. Muito pelo contrário. Você está vendo um crescimento da economia informal, justamente pela necessidade que o povo brasileiro precisa de encontrar trabalho, fonte de renda. Porque se não encontra, está destruído, principalmente aqueles que acreditaram nas promessas do governo que está aí, Alfredo. Infelizmente. E aí depois ficam dizendo que é tudo discurso de ódio, são anti-estatais as pessoas que falam do governo, porque se você critica, se você tem os olhos abertos e ver o que o governo está fazendo, se você lê nas entrelinhas e você alertas que servem inclusive para a equipe econômica do governo ou para a equipe administrativa do governo, os caras refutam e dizem que você é anti-estatal. Agora criaram essa nova nomenclatura, Alfredo. Anti-estatal. Você ouviu isso? Eu, particularmente, sou anti-estatal. Eu sou, que fique claro, sou a favor da privatização, penso que o Estado não é solução de nada, o Estado é o problema, já dizia Ronald Reagan, creio que foi o Reagan quem falou isso, né? Toda vez que você chama o Estado elimina um espaço seu. Eu estava lendo o seguinte, eu estou vendo que o bagulho vai ficar doido, viu, Paulo? Olha, o bagulho vai ficar doido. Preste atenção no que vai acontecer. O Lula falou aquelas insanidades todas numa visita numa fábrica e as fotos são muito reveladoras, as pessoas com cara de espanto. Enquanto isso, o Bolsonaro andou visitando junto com o Tarcísio umas unidades, o Tarcísio inclusive anunciando que voltarão as motocicletas em São Paulo junto com o Bolsonaro e tudo mais. Pessoal, preste atenção,
não abandone de jeito nenhum sua confiança no amanhã. Eu não vendo esperança, Paulo. Minha esperança está em Deus. Nos homens, na mudança de paradigma, eu baseio na confiança. Não perca a sua confiança. Não entregue os pontos. Não baixe a guarda. Não é hora de desistir do Brasil. Não é hora de desistir de lutar pela liberdade. 2026 até demora, mas é logo ali. Perfeita colocação. Eu nunca fui a favor do impeachment, porque não dá mais tempo. Não há mais tempo. O impeachment sem milhares, milhões de pessoas nas ruas o tempo todo não acontece. E nós do campo conservador, nós não podemos vadiar de segunda a sexta fazendo manifestações como a esquerda faz. Então nós temos que ter cuidado para não dizer, mas o conservador não sabe fazer manifestação. Ah, tá. Eu participei, Paulo, de dezenas de manifestações em Brasília. Eu vou dizer, nunca teve balbúrdia, nunca teve quebra-quebra, não tinha nem sujeira. Naquele 7 de setembro, quando reuniu mais de 2 milhões na esplanada dos ministérios, as próprias pessoas iam juntando as garrafas PET, tudo nos seus lugares. Então, Paulo, nós estamos num momento de organizar as nossas forças emocionais e espirituais, porque essa é uma guerra espiritual. Lembre-se, nós estamos travando uma guerra espiritual. Portanto, não desista do Brasil, não desista das suas convicções de cristão, de convicções, outras e tantas e tais. Eu sei que o assunto aqui é política, mas eu quero, inclusive, falar como faz bem saber que o povo se reúne para escutar um terço nas madrugadas, Paulo. Você tem noção disso? Isso me emocionou sobremaneira. Porque é hora, a única salvação para nós como um todo está em Deus. Mas Deus nos fortalece para essa luta que é tão espiritual. A esquerda se perdeu, Paulo. Mas ela não se perdeu apenas no Brasil. A esquerda está perdidinha, alopradinha lá nos Estados Unidos. Eu me lembro de uma pessoa que eu acredito que tu conheça, já ouviu falar dele, acho que é James Carville, é o estrategista democrata. 10 dias antes da eleição do ano passado, ele apostou que a Kamala venceria as eleições. A esquerda está desconectada do mundo real. É. E agora, como ela está fora do poder, né, Paulo? O que ela faz? Ela parte para a insanidade. Por isso eu digo, Paulo, o bagulho tá doido e vai aumentar muito o nível de violência e de ataques da esquerda. Fala, Paulo. Está acontecendo no mundo inteiro, Alfredo, que é aquilo que eu já ilustrei aqui, né? Eu fiz uma analogia daqueles filmes de vampiro. Aqueles filmes de vampiro que estão num ambiente escuro, de repente quebra o telhado e entra a luz do sol. Bate neles e eles ficam lá esperneando, pegando fogo. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a esquerda no mundo inteiro. Está esperneando porque não está aguentando o brilho da luz, Alfredo. O brilho da luz nessas trevas, nessa escuridão. Está todo mundo caindo. Mas, Alfredo, eu vou aproveitar esse momento que está muito bom, nossa audiência está legal, e eu preciso falar disso aqui. Olha só que legal. Quero chamar a sua atenção para o nosso perfume, o Etché, Uma Noite em Sevilha. Já está disponível no site que você vê aqui embaixo, na tela, ou no QR Code aqui do lado. É um perfume bem legal para você que quer estar sempre bem em qualquer momento ou ocasião. Acesse e faça o seu pedido agora mesmo. O precinho tá bom. Tenho certeza que você vai gostar muito. É o perfume que eu uso. Acesse lá e faça o seu pedido. Etché, Uma Noite em Sevilha. Muito bem. Vamos falar de uma coisa também que acabou assustando a justiça brasileira, né? É a Justiça da Espanha que recusou o pedido de extradição
do jornalista Oswaldo Eustáquio, solicitado pelo Supremo Tribunal Federal, a procuradora Teresa Sandoval argumentou que os atos atribuídos ao comunicador não configuram crime na Espanha e fazem parte do exercício da liberdade de expressão. Uou! Alfredo, a Espanha de Pedro Sánchez, seguindo as mesmas premissas dos Estados Unidos, hein? Como é que você vê mais essa situação para o judiciário brasileiro? Mais uma vergonha. Lembrando que lá na Espanha, a esquerda, o PSOE e os outros partidos ainda não conseguiram aparelhar o judiciário totalmente. Eles estão tentando. Mas é importantíssimo observar que, da mesma forma que o Alan, quando eles tentaram buscar a extradição dele por crime de opinião, agora em relação ao Oswaldo Eustáquio, ter opinião divergente não é crime, não é aceito, não é tipificado como crime, a não ser em regimes ditatoriais, a não ser Coreia do Norte, China, também nós poderíamos agregar aí Cuba, Venezuela, nós poderíamos agregar Nicarágua, Bolívia e outros certos países onde, na medida em que eles não conseguem silenciar a opinião, eles criminalizam a opinião. Só que, meus amigos, não é crime de opinião. Opinião não tipifica crime. E para você conseguir a extradição de um brasileiro, de qualquer pessoa, você tem que confirmar, você tem que provar por A mais B que aquela pessoa ali cometeu um crime, Paulo. Não pode. Eu ter uma opinião diferente da tua não pode me tornar criminoso. Eu não concordar com a sua ideia não pode me tornar um pária social. É isso que as pessoas precisam entender. É essa realidade que parece que não cabe dentro dos operadores do direito ou dentro dos operadores das exceções do direito que querem transformar a norma brasileira em uma norma mundial. Você agora há pouco usou com muita propriedade, Paulo, a imagem do telhado quebrando. Mas você na sua casa pode fazer um exercício também do desespero que tomou conta da esquerda, abrindo a caixa de gordura e vendo as baratas correrem para um lado e para o outro quando você abre a caixa. E isso na Europa, Paulo, está muito sério, muito revelado, por exemplo, no caso da Romênia. Eles tiveram que tirar o candidato que venceu o primeiro turno, que venceria as eleições, para que o sistema da esquerda continuasse. Então, prestem bem atenção, nós estamos vivendo tempos de mudanças. Nós estamos, e sempre nos tempos de mudanças, as mudanças são lentas, porque nem todo mundo vai ser pautado pela mesma insanidade. Que bom que a justiça em alguns países continua entendendo e defendendo o direito à opinião. Volto a dizer, crime de opinião só é crime em ditaduras e em regimes de exceção. Onde ainda há um lampejo de liberdade, crime de opinião é algo tão bizarro que não é considerado crime, o que é correto. Porque pensar diferente jamais poderá ser tipificado como um crime. Foi o que aconteceu na Rússia, né? Com Alexei Navalny, que abria a boca para criticar o governo de Vladimir Putin, acabou preso irregularmente e dali não deixaram ele sair até sua morte, ou seja, o fizeram sofrer, passou quase mais de 3 anos na cadeia, foi transferido para uma penitenciária agrícola com trabalhos forçados, fizeram o cara sofrer até matá-lo com pouco mais de 40 anos de idade. E só entregaram o corpo à família depois de 1 mês.
Um mês, Alfredo. Aquilo ali foi realmente um absurdo. E agora, já que nós tocamos no internacional, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, está muito bom, o tempo está correndo rápido, mas vamos falar sobre a guerra no leste europeu. Funcionários da Ucrânia e dos Estados Unidos iniciaram as negociações na Arábia Saudita nesta terça-feira, 11 de março, para encontrar um caminho para o fim da guerra com a Rússia. O secretário de Estado americano Marco Rubio se reuniu com autoridades ucranianas e sauditas. O presidente Volodymyr Zelensky espera que as conversas em Jeddah revigorem os laços pragmáticos com os Estados Unidos após o desastroso encontro com o presidente Donald Trump no mês passado. Ele sugeriu um cessar-fogo inicial com a Rússia no ar e no mar. A proposta busca demonstrar que ele está trabalhando para alcançar o objetivo de Trump de encerrar a guerra em velocidade máxima. Isso acontece depois que o presidente dos Estados Unidos acusou o líder ucraniano de não estar preparado para a paz e seguiu adiante com negociações diretas com a Rússia. A reunião começou de forma muito construtiva, escreveu no X Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano e membro da delegação da Ucrânia. Alfredo Bessoff, será que agora sai esse acordo de paz? Paulo. Olha, tudo vai depender do Volodymyr Zelensky. Sejamos francos. Ele está atuando que nem biruta de aeroporto. O problema todo do Zelensky é mantê-lo longe dos líderes da União Europeia que não querem a paz. Essa é a minha visão. O Volodymyr Zelensky já sabe, já tem essa convicção de que ele precisa encaminhar um processo de paz, que ele vai ter que fazer concessões. Até agora a Rússia diz que não recebeu nada. Eu estava, inclusive, enquanto você estava falando, estava olhando a agência TASS e outros veículos. Não há nenhuma notificação. O meu medo todo é como o Zelensky irá conversar com seus amiguinhos da União Europeia. Meus amigos, a União Europeia, ela precisa da guerra. A União Europeia está muito exultante. Estão falando em algo como 800 bilhões de euros num prazo de 8 ou 10 anos. Vocês imaginam esse valor sendo administrado por figuras com uma folha corrida assustadora? Quem não lembra do Qatargate, que aconteceu dentro da União Europeia? Então, meus amigos, a coisa toda está fervendo. Resta saber como quem realmente quer a guerra vai reagir. E essa guerra está sendo muito oportuna, Paulo, porque eu tenho falado isso, a guerra é muito oportuna para muitos líderes europeus. Enquanto essa história da guerra continuar, o Merz, por exemplo, formou um governo com os mesmos parceiros, só tirou o Olaf Scholz, mas será um novo governo, será um monstrengo lá na Alemanha, inclusive com a volta da doutrina da Angela Merkel. E aí eu vou lembrar as pessoas que teve muita gente que chamava o Merz de conservador. Ele aproveitou a guerra para fazer o seu espaço. O Macron, Paulo, está num processo de tentar sobreviver até 2027, quando haverá eleições para a presidência da França. Ele tem que se arrastar até lá. O Starmer também, enfrentando muitos problemas. Então, os senhores da guerra da Europa precisam manter-se próximos de um conflito. Mais importante do que um conflito, e eles já conseguiram, é instaurar o medo do conflito. Você imagina, Paulo, que Portugal, que é um dos primos pobres da União Europeia, Portugal, que não tem dinheiro para pagar uma aposentadoria digna para os seus aposentados, claro, aposentadoria para os aposentados, mas um valor digno, vai ter que comparecer com 400 milhões de euros. Dinheiro de onde? Se não tem dinheiro para o elementário básico. Por isso, Paulo, eu saúdo as negociações. Agora serão repassados os resultados para o Putin, e quem irá repassá-los deve ser o Donald Trump,
Mas a minha preocupação toda é, será que amanhã, quando o Zelensky acordar, depois de ter conversado com os senhores da guerra da União Europeia, será que o Zelensky vai continuar querendo a paz? É uma pergunta que eu me faço. É uma pergunta importantíssima que nós devemos fazer. E aqui eu não estou discutindo os méritos da defesa do povo ucraniano, porque o povo ucraniano foi invadido pela Rússia. O que eu estou dizendo é até que ponto hoje a manutenção da paz interessa ao Zelensky e a tantos outros. Porque me parece, Paulo, e eu tenho essa convicção muito formada, de que a guerra, nos moldes atuais, e lembrando que com um dos aspectos envolvidos na negociação foi a retomada do envio de armamentos pelos Estados Unidos, terminou o bloqueio do armamento, e também o compartilhamento de informações de geolocalização. Então me pergunto, será que para os Zelensky interessa tanto assim o fim da guerra? Será que para esses líderes europeus, atemorizados com o crescimento da direita em todo o velho continente, será que interessa para eles verdadeiramente um processo de paz? É uma pergunta que eu tenho feito, Paulo. Olha, não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que a Europa não terá recursos suficientes para bancar isso aí. 800 bilhões de euros para se rearmar, me parece que é muito dinheiro para estar disponível nesse exato momento. Além disso, ainda vai precisar bancar a Ucrânia. O Zelensky cobra muito caro para manter essa guerra. Muito caro. Os Estados Unidos, nesses 3 anos, colocaram mais de 350 bilhões de dólares ali. Ele pede bilhões por semana. É claro, ele está no papel da defesa dele, né? De novo, os ucranianos lutaram muito, surpreenderam muito, mas Donald Trump disse que não durariam 2 semanas se não tivessem tido o apoio dos Estados Unidos, o apoio bélico dos Estados Unidos, os canhões dos Estados Unidos, as baterias antiaéreas e os mísseis de curto alcance dos Estados Unidos. E é uma grande verdade. Agora, se os americanos largam mão da Europa num momento como esse, como é que a Europa vai se sustentar? Não tem de onde tirar dinheiro. Você mesmo disse agora, Portugal está lascado. Não consegue bancar os seus idosos. Como é que vai distribuir dinheiro para sustentar uma guerra onde quem tem indústria armamentista são Reino Unido, França e Alemanha? Está na cara que os caras querem isso acontecendo para se fortalecerem, para alguém ganhar dinheiro com isso. Se os Estados Unidos saírem e disserem, tá bom, Putin, tá com você agora, faça o que você quiser. E aí? Como ele fez lá na questão do Estreito de Suez. Aí vai ficar complicado. Mas, Alfredo, eu quero te chamar para participar comigo do programa nesta quarta-feira, ao meio-dia. Será bem interessante, a gente fala sobre isso e fala também sobre a evolução da crise e da violência na Síria, que é muito importante a gente tocar isso, né? O Bashar al-Assad saiu, mas tem aqueles remanescentes que ainda querem causar o terror. Vamos falar sobre isso. E muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje, viu? Eu é que te agradeço, e apenas lembrar para as pessoas que quando a Rússia começa a invasão da Ucrânia, o que impediu que a Rússia vencesse nos propalados 3 dias era a existência de armamento como o Javelin, um tipo de arma que o Trump tinha fornecido para a Ucrânia em 2019. Então, se não for, desde o começo, se não fossem as armas americanas, o poderio das armas americanas, nada disso teria acontecido. Eu agradeço demais a conta, Paulo. É sempre um motivo de gratidão, satisfação e alegria podermos estar juntos conversando com você e com o nosso estimado público. Eu quero que as pessoas entendam que numa guerra não é mocinho contra bandido, é bandido contra bandido. Só quem se ferra, meus amigos,
Só quem perde é o povo, porque o povo, ao fim e ao cabo, é quem paga a conta. Como tem um poema do Brecht, na ópera dos vinténs, dos 35 vinténs, ele coloca o seguinte: quando os de cima se reúnem, a conta fica para os de baixo. A conta, pessoal, sempre é do povo. Por isso que o povo precisa tanto de Deus para enfrentar as agruras dos acordos e desacordos dos de cima. Um abraço, Paulo, e até amanhã ao meio-dia. Valeu, Alfredo. Obrigado, hein? Tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like, se inscreva no programa e, se possível, dê um pulinho lá no site e compre o perfume Eti, Uma Noite em Sevilha. Um forte abraço e a gente se vê de novo na primeira edição do nosso programa do Mundial Telenotícias, nesta quarta-feira ao meio-dia. Até lá.